Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação nessa noite no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses capítulo 1, dos versículos 15 a 20. Colossenses 1, do 15 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele exibisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meus irmãos, uma das coisas que a gente sempre pensa e podemos imaginar é que algo que acontece muito na vida dos cristãos é quando são muitas vezes levados a enfrentar dificuldades, ou até pessoas que se levantam no movimento, o idealismo. É sempre a possibilidade de pensar muitas vezes em ser influenciado, deixar de lado o Evangelho, deixar de lado a igreja e pensar nas coisas do mundo. A igreja vive em momentos difíceis, onde é importante fazer a seguinte análise da vida: é quem tem a supremacia da minha vida, quem governa, quem dirige a minha vida. Será o mundo com o seu sistema? Será o governo? Será a cultura? Ou somos idólatras? Veja que é importante pensarmos nessa questão, porque olhando para a palavra de Deus, nós podemos perceber o quanto muitas pessoas têm colocado coisas em suas vidas que não é Cristo, que não é a palavra, que não é o próprio Deus em sua vida. Por isso é preciso pensar e avaliar sobre a supremacia de Cristo, sobre a supremacia dele sobre a nossa vida, para que não venhamos a cair em erros de tentar ser levado pela influência do mundo. E quando nós olhamos para a carta aos Colossenses, nós podemos entender claramente essa questão, porque Paulo está defendendo uma heresia que foi levantada. Quando Epáfras vê a possibilidade da igreja se afastar de Jesus, se afastar do Evangelho, por causa da influência, Epáfras vai até Paulo em Roma e pede a Paulo orientações, e Paulo então escreve a carta aos Colossenses, para que o povo seja exortado quanto à supremacia, à excelência de Jesus na vida da igreja, o que é preciso para que a igreja cresça e se desenvolva. Por isso que no capítulo 1, justamente Paulo vai falar sobre isso, sobre o desenvolvimento da igreja. A princípio, Paulo, ele menciona sobre esse desenvolvimento, na parte que fala sobre a graça. Paulo diz que a igreja precisa crescer e se desenvolver, uma vez que foi formada pelo Evangelho. Mas Paulo está aqui combatendo uma heresia que ela tinha por finalidade diminuir a Cristo, tirando a sua divindade. Eles queriam realmente colocar
Cristo em um lugar abaixo do que Cristo deveria estar. Eles queriam que Cristo fosse apenas um homem que foi realmente um profeta, ou talvez um sacerdote. Mas veja que eles eram levados pelo gnosticismo, no qual eles ensinavam que a carne era má, que o Espírito era perfeito. Por isso no capítulo 2 Paulo começa a mostrar os erros que eles estavam cometendo, que levavam ao legalismo, que levavam ao miticismo e que levavam também ao asceticismo. Eles estavam querendo tirar, ou estavam querendo que a igreja fosse levada a olhar para Cristo como apenas um homem, sem a sua excelência, sem a sua supremacia, assim como Deus o concedeu. Então por isso é importante a gente pensar e avaliar sobre os nossos dias também, como é que a igreja tem olhado para Jesus, como é que a igreja tem se portado em relação à supremacia de Cristo em sua vida. Mas veja, é importante a gente pensar que desde aquela época até hoje, nós sofremos a influência do mundo. Há pessoas que querem ensinar outras coisas a não ser Jesus, querem mostrar que nós podemos alcançar o Evangelho. Pessoas que querem dizer que nós não podemos ter uma vida eterna porque nós vivemos na carne. Pessoas que dizem que o erro de pensarmos que podemos chegar somente por Jesus à salvação. Pessoas que dizem que há de fazer coisas para chegar ao Evangelho, não apenas por Jesus, é preciso cooperar, ou talvez até a sua própria ação boa, aquilo que você faz, você tem direito à vida eterna. Pessoas que acreditam em várias coisas, anjos, assim como eles acreditavam, pessoas que acreditam em outras coisas, e não acreditam totalmente na divindade do próprio Jesus. Vejam o quanto também nós sofremos, e o quanto nós precisamos olhar para Jesus, como Ele sendo supremo, sobre todas as coisas, principalmente em nossa vida. Então eu gostaria de tratar da supremacia de Cristo nessa noite, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, a supremacia de Cristo sobre a minha vida, sobre a tua vida. A supremacia de Cristo é reconhecida primeiramente pelo que Ele é, e pelo que Ele é, revela ou expressa a real forma de Deus. Veja, Ele é a revelação real de Deus. No versículo 15 e 16, se você estiver com a Bíblia aberta, vai dizer: este é a imagem do Deus invisível. Veja que Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo começa relacionando Cristo em relação à criação, e no versículo 15 ele diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é o próprio Deus que desce da sua glória para manifestar-se ao mundo, ou melhor, para manifestar-se propriamente ao seu povo, porque somente aqueles que creem em Jesus é que de fato o reconhecem e enxergam como o Senhor de toda a glória, apesar de não precisar da nossa crença, mas é o seu povo que o reconhece. Veja que Paulo disse: eis que é a imagem do Deus invisível. Sem Jesus o homem não poderia de nenhuma forma ver a Deus. Sem Jesus, o homem não conseguiria ter noção de quem Deus é. Mas em Cristo temos a manifestação real, física e poderosa do poder de Deus. Hebreus no capítulo 1, no versículo 3, expressa a seguinte característica, ou a seguinte forma de Jesus: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser.
Veja que não é uma imagem obscura, porque nós, quando fazemos associações referentes a imagens, há defeitos, há imperfeições, mas veja que em Hebreus ele diz que ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é aquele que apresenta, que representa, que expressa a Deus perfeitamente. Em João ainda nós temos ele falando: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Não há como ver, enxergar a Deus, porque Deus é invisível, mas olhando para Jesus, nós podemos ter a expressão exata de quem Deus é. Por isso Paulo começa a defender, mostrando àqueles irmãos e nos mostrando também que Jesus é a expressão exata, idêntica, sem imperfeições do próprio Deus. Não há como olhar para Deus sem olhar para Jesus, porque é o Filho quem expressa o Pai. Nós vemos o Pai através do Filho. Ele apresenta ao homem a pessoa do Pai, e é por meio dele que o mundo pode crer que Deus é real. É por meio de Jesus. E quando nós falamos em revelação, nós podemos ter a certeza de que quando nós olhamos para a revelação de Deus em Cristo, nós temos a exata manifestação de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 7, o homem é a imagem e glória de Deus. Mas veja que o homem é a imagem e glória de Deus, só que não da forma perfeita, plena. Por causa do pecado, nós seres humanos perdemos, ou a imagem de Deus foi desfigurada. Mas por meio de Cristo nós podemos ter a imagem perfeita de Deus. Veja que na posição ou na qualidade de imagem, Cristo se põe em relação a Deus Pai, naquilo que transmite ao homem. Quando aqueles homens olhavam para Jesus, ele via a imagem de Deus. Lá em João, no capítulo 14, verso 9, quando o discípulo fala: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus diz: há tanto tempo eu estou contigo, e pede para olhar. Eu estou aqui parafraseando, mas ele diz: e tu pedes para mim ver o Pai? Não há como ver o Pai sem não olhar para o Filho, ou sem olhar para o Filho. E Jesus nos mostra, Jesus é a manifestação exata do Pai. E veja que o texto ainda diz no versículo 15: o primogênito de toda coisa, de todas as coisas, ou de toda a criação, de toda a criação. Na questão de primogenitura aqui, não quer dizer que Jesus foi gerado, mas na posição, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Ele tem o direito de todas as coisas. Porque Paulo no versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Então Jesus é o herdeiro direto de Deus. Ele, na posição de filho de Deus, ele recebe toda a herança do Pai, porque todas as coisas foram criadas por meio dele. E Paulo ainda especifica: nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Vejam o que Paulo está aqui mostrando, está refutando a ideia daqueles hereges que diziam que Jesus não era de fato divino. E Paulo diz aqui que ele é sobre todas as coisas, porque por meio dele foram criadas todas as coisas, tanto as invisíveis quanto as visíveis, sejam tronos. Jesus é o primogênito. Paulo mostra que Jesus, ele é aquele que expressa o próprio Deus, é a imagem perfeita
de Deus. Ele é aquele que tem direito sobre todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele tem o direito, porque por meio dele foram criadas todas as coisas. E João, lá no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele no princípio estava com Deus, e diz: todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Veja que Jesus tem todo o direito de, como filho, de como palavra, de como verbo de Deus, receber sobre si todas as coisas, porque todas as coisas vêm por intermédio dele. Então Jesus é aquele que expressa o próprio Deus. Jesus é aquele que tem em sua vontade ou de sua natureza o próprio ser de Deus. Ele é a expressão exata do Pai. Ele tem o direito sobre todas as coisas. Com isso nós podemos perceber que nós devemos colocar Jesus como aquele que é o Senhor, como aquele que é o supremo das nossas vidas, como aquele que detém, que governa a nossa vida. Porque se nós estamos hoje aqui, é porque foi por meio de Jesus, porque por meio dele foram criadas todas as coisas. Se você olhar lá em Gênesis no capítulo 1, também nós podemos entender claramente que tudo foi criado por Deus, pela sua palavra, e a palavra ali é o verbo de Deus. É por meio de Cristo que todas as coisas vieram a existir. É por isso que ele tem direito de todas as coisas. É por isso que ele também é Deus. E Paulo mostra isso para que nós possamos também entender que nós precisamos adorar, amar ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Em meio a tantas coisas que acontecem no nosso mundo, em meio às pessoas que são influenciadas por teologias, por ideologias e por filosofias que muitas vezes não demonstra ou não apresenta Cristo como Senhor da vida, nós precisamos ter Jesus como Senhor da nossa vida. Por isso que nós precisamos entender que Jesus é supremo. A sua supremacia mostra-nos que Ele é o próprio Deus. Ele revela ao próprio Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. E a supremacia de Cristo, em segundo lugar, é reconhecida porque Ele é o sustentador de todas as coisas e Senhor da igreja. No versículo 17 e no 18 diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. E veja que Paulo aqui está mostrando que Jesus é eterno. Em primeiro lugar, Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas vir a ser. Veja que isso quer dizer que Jesus não tem início e Jesus também não tem fim. Jesus não foi criado. Paulo aqui está mostrando. Ele é superior, Ele é maior do que todas as coisas. Isso nós podemos entender que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o início e o fim. Ele é o precursor de todas as coisas. Tudo depois de Jesus tem começo e fim. Tudo foi criado, tudo é criatura ou coisa criada. Nada é maior ou tem poder igual a Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, no qual nós lemos e que até o Gilvan repetiu aqui, temos lá a menção de que
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir todas. Vêm a existir, foram criadas todas as coisas. Então percebam que Jesus é supremo, porque todas as coisas se mantêm, foi criado e se mantém por causa dele. Vejam que quando nós olhamos para a ciência tenta dar resposta à origem de tudo. E veja, há muitas especulações acerca ainda do evolucionismo. Veja, mas isso é tudo coisas inventadas da mente humana, da mente do homem. Mas o apóstolo Paulo nos mostra aqui que o Senhor já era antes de tudo existir. Já existia antes de as coisas passarem a existir. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que não havia nada, apenas a Trindade na eternidade. Depois de Cristo, tudo passou a existir. Tudo que podemos ver, tocar, sentir, tudo isso é fruto, ou é por meio de Cristo, que nós podemos realmente ter. E isso mostra que Jesus é supremo. Veja que Paulo diz, Ele é o sustentador, por meio dele tudo, no versículo 17, tudo subsiste. Ou seja, não há nada no mundo que não seja mantido ou sustentado pelo próprio Senhor Jesus. Não há como realmente entender pelo mero raciocínio humano, mas isso é tudo reconhecido pela palavra do próprio Deus, no qual nos dá o privilégio de, através do Espírito Santo, reconhecer que Jesus é superior a todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas por meio do seu poder. Então nós podemos entender claramente que Jesus é o sustentador de todas as coisas. Tudo que tem acontecido e que nós podemos claramente enxergar quanto nós passamos por momentos de dificuldades, quanto nós passamos por momentos de sofrimento nas nossas vidas, mas veja que tudo é preservado por meio do Senhor Jesus. Tudo tem sido preservado por causa dele. Se hoje nós temos vida, é por causa dele. Se hoje nós respiramos, é por causa dele. Se temos família, é por causa dele. Tudo é sustentado por ele. Nada consegue se permanecer em pé se não for por meio de Cristo. Veja, o mais simples dos animais que você possa realmente conhecer também é sustentado pelo Senhor Jesus. E veja que Paulo diz, Ele é o cabeça do corpo da igreja, sendo Ele aquele que sustenta todas as coisas, também é o que mantém, é o que sustenta a sua igreja. É Ele que orienta, que dirige a sua igreja. Se a igreja está caminhando é por causa de Cristo. Se a igreja está crescendo, se a igreja está cada vez mais seguindo o caminho, é por causa de Cristo, porque Ele é quem dirige a sua igreja. E veja que Paulo diz no versículo 18 que Ele é a cabeça do corpo. É Ele que realmente no qual nós devemos realmente seguir, no qual nós devemos dirigir as nossas vidas, dirigir a nossa igreja, colocar em direção daquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Ele tem um lugar de direito, de destaque, porque Ele é o Senhor, Ele é o supremo sobre todas as coisas. Então nós devemos seguir ao Senhor Jesus, ser guiados por Ele.
A igreja só cresce quando tem Cristo como seu cabeça. A igreja só se desenvolve quando Cristo tem a primazia na vida da igreja, quando Ele é supremo na sua igreja e quando Ele detém toda a autoridade na sua igreja. Mas isso não quer dizer que quando a igreja não cresce em número, não é porque o Senhor Jesus não é o cabeça daquela igreja, porque Deus não requer apenas número, mas Ele quer aquele número que seja verdadeiro. Ele quer um número que seja um número que Ele mesmo escreveu. Veja que quando nós olhamos para a igreja, em Atos, nós podemos entender quando a igreja se desenvolvia, a igreja crescia. Mas nós não olhamos perfeitamente para realmente entender que a direção da igreja era totalmente levada a cabo pelo Evangelho. É o Evangelho que deve ser a principal maneira de nós vivermos, de nós pregarmos. A centralidade da palavra de Deus é Cristo, a centralidade da Bíblia é Cristo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Ele é o centro, Ele é supremo, por isso Ele sustenta todas as coisas. Ele é aquele que sustenta a igreja também. Em primeiro lugar, Jesus, como supremo, Ele é a expressão, é a revelação exata de Deus. Em segundo, Ele é o sustentador de todas as coisas, o Senhor da igreja. E em terceiro lugar, nele habita toda a plenitude, e por meio dele todas as coisas foram reconciliadas, ou são reconciliadas. Veja no versículo 18, finalzinho do versículo 18, a parte dele: Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, Ele é aquele que completa tudo. Veja que nele reside toda a plenitude. A ênfase de Paulo aqui é mostrando que Jesus não há falta alguma, porque nele Deus concedeu que residisse todas as coisas. E veja que, olhando para o versículo 18, a segunda parte: Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus deve ter a primazia em todas as coisas na nossa vida, porque Ele é o Senhor, como nós falamos, da igreja, porque nós somos sustentados por Deus, por Cristo, nós somos sustentados por Cristo, porque Ele é a imagem perfeita de Deus. Por isso, Ele é aquele que tem, ou que está presente, tudo aquilo que Deus colocou. Nele reside toda a plenitude. Ele é o princípio, o primogênito, e por meio da sua ressurreição nós podemos entender que Ele nos concedeu a vida. Foi por meio da morte e da ressurreição de Jesus que Ele lançou o fundamento da vida, para que viesse a ser separados para o Senhor, separados para Deus. É por meio da sua morte e ressurreição que nós hoje desfrutamos de uma posição como filhos de Deus, adotivos por meio de Cristo Jesus. Veja que nos mostra também Paulo que a ressurreição de Cristo foi a ressurreição
que mostrou que há vida após a morte, porque quando nós olhamos lá para João, quando Lázaro, ele foi ressuscitado por Jesus, Lázaro morreu. Lázaro não teve vida eterna, mas em Jesus nós podemos entender que há ressurreição física e que há sim a eternidade. Então veja, nele habita a plenitude, é por meio dele que ocorre a reconciliação com Deus. A morte de Jesus nos dá o privilégio de sermos chamados como filhos de Deus. Não há como se achegar a Deus pelas nossas próprias forças. Não há como se achegar a Deus por meio de anjos. Não há como se achegar a Deus por questões que muitos aí pregam, de que dizendo que qualquer caminho, qualquer lugar que você for, você pode encontrar Deus, ou todos os caminhos levam a Deus. Isso é tudo ensinamento errado. O caminho que nos conduz a Deus é Jesus. É por meio dele que nós somos reconciliados, é por meio dele que nós temos vida eterna, é por meio dele que nós temos a salvação. A centralidade, a supremacia de Jesus, ela é o fundamento da nossa fé. Se nós não temos Jesus como supremo em nossas vidas, nós não podemos viver uma vida em comunhão com Deus. Nós não podemos viver uma vida em comunhão com a igreja. Nós não podemos viver uma vida em comunhão com o próprio Senhor. E por isso, quando nós olhamos para a reforma protestante, nós podemos entender que tudo foi só Cristo, e que foi defendida a ponto de entender que era Cristo o centro de todas as coisas. É por meio de Cristo que nós somos salvos. Martinho Lutero disse que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura Sagrada. Zwinglida disse que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são seu corpo, e sem Ele o corpo está morto. Se Cristo não reconciliar o pecador, ele continua morto em seus delitos. Meus irmãos, sem Cristo nada podemos fazer. No entanto, nele ou com Ele podemos fazer todas as coisas. Está em João 15:15, em Filipenses 4:13. Somente Cristo pode fazer algo, ou o que nós podemos entender, tudo para a salvação do homem. Somente Cristo pode trazer a salvação. E quando nós olhamos em Romanos 1:2, nós podemos entender claramente que o homem, ele sem Jesus, ele não consegue de forma alguma olhar para o mundo e olhar e ver Deus, não consegue adorar a Deus, não consegue glorificar a Deus, porque sem Cristo não há a experiência pessoal e íntegra com Deus. Nós podemos dizer a teologia natural ou a geral. O homem pode enxergar, poderia ver Deus, porque na natureza Deus também expressa o seu poder, mas nós só podemos ver claramente Deus através dos olhos da fé, da salvação, por meio de Cristo Jesus. A união com Cristo é o único caminho para realmente nos encontrarmos com Deus e desfrutar de uma vida eterna. Ele é a revelação exata, a expressão exata de Deus.
Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa igreja. E nele habita a plenitude. E por meio dele todas as coisas são reconciliadas, quer as visíveis, quer invisíveis, quer as da terra, quer as dos céus. Tudo é reconciliado por meio de Cristo Jesus. E nesses dias nós precisamos, sim, cada vez mais pedir que o Senhor Jesus nos dirija, nos capacite a viver de acordo com a sua vontade. Nós vemos cada vez mais o homem inventando idealismo e coisas que só levam a humanidade à destruição, só levam o homem a buscar o seu fim. A promiscuidade cada vez mais aumenta, e o homem diz para si próprio: a verdade é sua, a verdade é de cada um. O relativismo nos faz perceber o quanto o homem precisa, o quanto o homem necessita de Jesus, que é a verdade, que é a vida, que é o único caminho a Deus. Sem Jesus há uma distorção, há uma luta, há um conflito que nunca terá fim. Sem Jesus, o homem vive em conflito consigo mesmo, com a natureza e com o seu próximo. Por isso, com Jesus, tudo é reconciliado. Nós nos reconciliamos com Deus primeiramente, nós nos reconciliamos conosco, nós nos reconciliamos com o nosso próximo e com a igreja. Então é por meio de Jesus que nós temos o privilégio de podermos hoje viver como povo de Deus. Nós precisamos proclamar a supremacia de Cristo sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida da nossa família. Nós precisamos mostrar que Jesus é o Senhor da nossa vida. É Ele aquele que detém, que governa toda a nossa vida. Porque Ele em si é a própria expressão do Pai. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o início e o fim. Que nós possamos, sim, entregar as nossas vidas àquele que é Deus, aquele que é o Senhor, aquele que nos sustenta e aquele que nos dá o privilégio de hoje vivermos como igreja, como povo de Deus.